Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com vocês nessa manhã, nesse tempo de culto com o Senhor e poder também conhecer um pouco mais da família do Senhor aqui em Portugal. Eu sou brasileiro, já estive aqui algumas vezes em Portugal, mas em outras igrejas, mas não tinha tido ainda o privilégio de estar com essa igreja especificamente. Muito contato com o pastor Jairo, o pastor Mário e alguns irmãos que encontramos aqui nas conferências, mas agora poder conhecer a igreja que se reúne é realmente uma grande alegria. Então, partilho desse sentimento com vocês. Já tivemos um culto logo antes e eu partilhei aqui de uma palavra com aqueles irmãos. Pelo que entendi, está gravado, mas eu não vou falar o mesmo sermão. É a continuação, é o outro lado daquele sermão. E se você então percebeu, mas eu vou ficar sem entender o que foi dito pela manhã? Não, se está gravado, você pode ter isso depois. E quem estava lá também pode partilhar dessa mensagem. Ou seja, eu sei que é a mesma igreja do Senhor, é o mesmo culto, é o dia que nós dedicamos a Ele, mas eu queria partilhar 2 versos bíblicos. O primeiro que fizemos pela manhã, que é o texto de Paulo, a carta a Timóteo. Paulo escreveu uma admoestação para que o povo do Senhor permanecesse firme. E o povo do Senhor ali representado por Timóteo, no capítulo 4, verso 5, quando Paulo disse a Timóteo, Timóteo, tu, porém, você não vai ser como os outros. O mundo se desvia, o mundo não quer ouvir a sã doutrina, o mundo é hostil ao evangelho, mas você não vai se desanimar. Tu, porém, permaneça firme. Tem que ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, cumpre o trabalho de um evangelista. Um chamado à resistência diante de um mundo perverso. Mas nesse momento nós vamos meditar numa outra carta de Paulo, agora aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 17. Portanto, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3, no verso 17. Não mencionei aqui, mas está comigo minha esposa, que está lá no fundo, a Aline. Só apresentei pela manhã e não fiz agora. Colossenses capítulo 3, no verso 17. É apenas um versículo que poucas palavras, mas profundo, da riqueza que Paulo, inspirado pelo Senhor, escreveu a uma igreja. A carta que escreveu a Timóteo foram as últimas palavras de Paulo. Mas a carta que escreveu aos Colossenses foi no momento em que Paulo estava no meio do seu ministério. A carta a Timóteo antecedeu a última prisão, onde Paulo foi morto, foi torturado e morto. E a carta aos Colossenses, a primeira prisão, onde ele estava numa prisão domiciliar, impedido de circular pelo Império Romano e continuar pregando o Evangelho. Ele escreve a carta a Filemon, que é uma carta pessoal, e ao mesmo tempo uma carta à comunidade que Filemon participava, que é a igreja de Colossos. Para entendermos bem essas palavras, eu vou ler e nós vamos fazer 5 anotações importantes para essa mensagem. Se Paulo chamou Timóteo a resistir o mundo caído, Paulo também convocou a igreja a edificar os santos para poder resistir o mundo perverso e caído. Então, pela manhã, desafiei o grupo que aqui estava a cultuar para resistirmos ao mundo perverso. 5 observações naquele versículo. E agora eu quero fazer 5 observações como nós podemos edificar os santos, edificar a igreja para poder resistir ao mundo perverso. Vamos ler então Colossenses capítulo 3, verso 17. Observe. Desculpe, eu falei 17, mas é o 16. Então corrija aí, que é o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observe 5 elementos importantes aqui. Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Há o desejo de Paulo que a palavra de Cristo estivesse no coração daqueles seus ouvintes, daqueles crentes, mas com profundidade. Uma segunda nota, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Que esta palavra que está ricamente em vocês esteja ali tão presente que isto vai aconselhar e vai instruir uns aos outros pela convivência dos santos. Em sabedoria ou com toda a sabedoria, todas as nossas escolhas, toda a nossa forma de ver o mundo, todas as nossas palavras, todas as nossas reações e as nossas ações precisam transmitir essa sabedoria. Uma quarta nota importante,
com louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Explicarei logo mais o que isso quer dizer, mas a ideia é de que toda a nossa vida seja uma canção, seja uma forma de falar de Deus, que a nossa vida seja ouvida, entendida, compreendida, como nós compreendemos com profundidade os salmos, chamada escola de salmos. E por fim, com gratidão em vosso coração, sendo a gratidão, as ações de graças, a marca da edificação dos santos. Portanto, vamos orar e vamos compreender esses 5 elementos nesse verso tão profundo de Paulo para a nossa aplicação. Um chamado à edificação dos santos para resistir ao mundo perverso. Oremos. Senhor nosso Deus, nos colocamos em Tua presença nesse momento e rogamos que a Sua palavra seja penetrante em nosso espírito, que possamos entender a voz de Jesus que foi passada àqueles homens que o ouviram, o entenderam e escreveram essa palavra sagrada que chegou até nós. Hoje nós podemos compreender a palavra de Cristo porque Paulo a compreendeu e exortou a igreja de Colosso a viver de tal maneira que suas vidas seriam marcadas pela gratidão a Cristo Jesus, seria uma expressão poética com profundidade de uma sabedoria que sonda os céus, porque foi revelada a nós pelo próprio Cristo. Que essa palavra esteja em nós de forma tão profunda que isso seja edificante a toda a igreja, a todos os santos, a todos aqueles que convivem conosco, em todas as nossas ações e reações como homens sábios. E que essa edificação mútua nos torne tão fortes para resistir ao mundo que não ouve o Senhor, que não caminha na direção do Senhor, a lidarmos com todas as tentações, com todas as tribulações, tudo aquilo que ameaça a fé, para que essa igreja especificamente possa testemunhar do Senhor, ser luzeiro no mundo, mas também que individualmente todos esses que comigo meditarão possam aplicar em suas casas, famílias e na vida particular, para Te conhecer com tamanha profundidade. Assim oramos e dedicamos a nossa atenção em nome de Jesus. Amém. Vamos tentar compreender um pouco mais, então, dessas palavras de Paulo. Eu vou citar alguns versos só para você entender a carta a Colossenses. O versículo que segue, versículo 17, observe que ele diz assim: e tudo, o e tudo quer dizer, consequentemente, todas as ações, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Na ideia de que as nossas ações, as nossas vidas precisam transparecer Jesus, como se fosse Ele a fazer. Se você observar no mesmo capítulo, no verso 23, ele repete essa sentença dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Na ideia de ser honesto, sincero. Quando você faz algo com sinceridade, com honestidade, transparece o que você tem. O que tem aí dentro surgem suas ações, suas palavras, te explica. Então, em outras palavras, que o Espírito de Cristo explique as suas escolhas, a sua forma de ver a vida de todo o coração, e isso não transmita um desejo de agradar outros, uma virtude humana, mas sim do próprio Cristo, como para agradar a Deus. A carta aos Colossenses não traz nenhuma admoestação particular. Paulo não conheceu aqueles irmãos pessoalmente. Não foi ele que implantou aquela igreja. Aquela igreja nasceu no coração de Epáfras, um discípulo de Paulo. Paulo desejava muito estar com aqueles irmãos, mas a prisão o impediu. Então, se você voltar ao capítulo 1 e observar isto, no capítulo 1, no verso 4, observe que Paulo não tem nenhuma demonstração a fazer, nenhuma correção particular. É uma carta de incentivo espiritual para que uma igreja que já estava firme continue a se fortificar. O versículo 4 do capítulo 1, ele disse assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, note que Paulo está dizendo: olha, eu só ouço coisas boas a respeito de vocês. Vocês receberam o evangelho, estão firmes, estão edificando os santos. É uma carta para incentivar a continuidade dessa edificação. No versículo 9, ele também diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e permitir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual.
Paulo então está elogiando, dizendo: eu só ouvi coisas boas. Vocês estão edificados na fé, estão crescendo, e o meu desejo é que isso transborde, cresça, desenvolva. Então, para nossa meditação do dia, o grupo que esteve anteriormente, pensamos ali como o mundo é mau, como o mundo ataca os santos e pode desanimar os santos em permanecerem firmes na fé. O mundo é hostil e às vezes persegue, então Paulo chama Timóteo, que estava desanimado, dizendo: Timóteo, você não pode ser como eles. O mundo não quer ouvir, mas tu, porém, seja sóbrio, entenda as coisas e resista, permaneça firme. Por que Paulo teria que admoestar Timóteo? Porque esse cristianismo, que quando escreveu aos Colossenses estava tranquilo, uma igreja edificada, essa mesma igreja vai enfraquecer e vai desanimar quando Paulo estiver agora na sua segunda prisão, porque não continuaram a edificar os santos. Qual é a mensagem de Deus para nós nessa manhã? Um chamado à edificação dos santos. Como igreja, como santos, nós precisamos nos fortificar esperando o dia mau. Então, assim como mencionei pela manhã, eu espero que você não esteja sofrendo nenhum tipo de perseguição. Que você esteja num momento de paz e tranquilidade na sua fé, na sua casa, no país onde mora. E assim como testemunhei de manhã, eu me sinto assim. Eu me sinto um privilegiado, porque moro no Brasil, numa cidade onde não tem perseguições como em alguns lugares no mundo. Quando você crê no Evangelho, pessoas ameaçam a sua casa, a sua família, pessoas são aprisionadas. Você tem um governo contra Cristo, uma sociedade anticristã, e eu não sofro isso no Brasil. Nesse momento, não estou sofrendo nenhum tipo de ameaça, então eu posso louvar a Deus. Senhor, o que eu faço enquanto não tem nada para resistir? E a resposta viria: edificação. Você precisa se fortificar, você não busca força quando precisa enfrentar. Você busca força para, se necessário, tiver que enfrentar. Então eu espero também que você esteja no momento de vida, nesse momento, sem perseguição, com tranquilidade, para se edificar. Edificar quer dizer solidificar. Quando uma forte correnteza vem contra você, ilustrei isso na outra mensagem, quando você tem uma forte correnteza, o que ela faz quando você resiste? Ela ou te leva, porque você está fazendo força contra ela, e aí isso não é vergonha, é sinal de que você enfrentou, você resistiu, mas ele foi mais forte do que você. Agora você pode também perceber que a força da correnteza é grande e se entregar a ela. E aí não tem sofrimento, você nada conforme a correnteza. Uma outra opção é sair da correnteza. Aí você não busca mais a Deus para resistir, mas também não quer ceder a ela. Então há pessoas que optam por ficar quietos, saem da correnteza e assistem o mundo passar. Esse não era o chamado de Paulo a Timóteo. O chamado de Paulo é: resista, sofra as aflições, cumpra o teu ministério. Mas agora Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele não está observando aqui que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, que estavam sendo ameaçados, e a correnteza, então, embora anticristo, era suave. E o que você faz quando você tem um tempo de tranquilidade, um tempo onde não estão te perseguindo? Você junta força para se solidificar, como uma coluna que precisa estar forte para resistir àquela grande correnteza, porque a maré pode subir. Essa é a mensagem que complementa, então, essa meditação diária. Vamos tentar compreender esses versículos de Paulo, então. Eu disse que tenho 5 notas para esse sermão e gostaria que você desse atenção a ela. A primeira é a palavra que está no versículo 16, habite. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa é a primeira nota. Um chamado à edificação dos santos é um chamado a ouvir com profundidade a palavra de Cristo. Com profundidade, o texto diz: habite ricamente a palavra de Cristo. Mas devo explicar o que é esse chamado para todos nós como igreja. Habitar, nós estamos muito mais acostumados na língua portuguesa que habitar é empregado para nós quando nós usamos para nossas casas. Eu imagino que em Portugal também se use dessa forma, né? Estou certo, né? Habitar é onde você habita. Aí você diz: olha, naquela casa, naquele endereço, naquele apartamento. E também fazemos isso no Brasil. Mas sabemos que habitar vem de habitat, que significa domínio. O lugar onde aquilo é dominado. Quando se vai para a biologia, nós usamos a expressão o habitat natural de tais espécies. É o lugar onde tem a maior parte daquela espécie,
Logo, aquela espécie domina aquele lugar. Então, uma vez que nós empregamos isso para a ideia de morar em algum lugar, nós perdemos um pouco desse sentido. Mas o que nós temos aqui em Paulo é um habitar, não onde você mora, mas é um habitar sobre domínio. Quando ele disse habite, significa que a maior parte, e se possível a totalidade da voz que controla o seu coração, tem que ser o discurso, a palavra de Cristo. Devo explicar isso de forma melhor. Todos nós temos alguma coisa que nos diz sem que nós percebamos. Uma voz que vai nos educando, que nós expressamos cada vez que agimos ou reagimos. Eu vou usar isso como expressões culturais, por exemplo. Eu sei que aqui temos vários brasileiros também que vão se identificar com as vozes que eu ouço no Brasil, e os que são portugueses ou de outros lugares que têm culturas mais fortes também vão identificar. Olha, um exemplo. Por que nós usamos esse tipo de roupa hoje? Por que nós não usamos roupas específicas de um determinado país que tem uma cultura diferente na sua vestimenta? Por que não usamos as roupas da Idade Média, da Baixa Idade Média? Você vai dizer, olha, eu não sei, porque ninguém veste assim, então eu tento vestir da forma mais elegante possível do nosso tempo. Sim, você não escolheu. Então, de alguma maneira, o nosso tempo está nos dizendo, sem que percebamos, um certo discurso. Pela propaganda, pela televisão, pela forma como as pessoas começam a mudar os seus hábitos. É uma voz que você ouviu e não sabe que ouviu, mas alguém está dizendo para você como se comportar. E algumas vezes isso pode ser inocente, como a escolha de uma roupa, a escolha de um time de futebol onde tem uma torcida mais forte, a escolha de algumas ações porque aquele lugar se pratica. Um bom exemplo, eu não sei se aqui é comum para vocês, mas para os brasileiros que vão me entender, lá no Brasil estão tentando fazer com que a população assista futebol americano. Então, propaganda sobre futebol americano, jogos que são levados para lá para tentar incentivar torcedores. E um dia desses, um rapaz, um jovem na igreja, disse assim, olha, não, você tem que gostar disso, está todo mundo gostando. Eu falei, mas eu não vejo sentido nenhum naquele futebol. Para mim, futebol é o futebol, o comum, o autêntico futebol, né? Isso aí não é futebol para mim. Ele falou assim, não, mas você tem que entender as regras. Me explicou as regras. Eu falei, tá bom, vou fazer um esforço, vou tentar assistir. 10 minutos depois eu falei, olha, eu entendi todas as regras, entendi como é o jogo, mas não faz sentido para mim, isso não quero assistir mais. Não deu certo. Agora, por que lá no Brasil, eu, como todo brasileiro, gosto de futebol, futebol de campo, né? E não o futebol americano aí? Por que nós não gostamos disso? Porque nós não temos lá. E desde criança eu só assisti futebol, o soccer. E torço para o melhor time, que é o Santos, que é o time dos Santos. O único time aprovado por Deus, não é? Santos. Aí você diria assim, mas por quê? Porque meu pai torcia para o Santos, desde criança me dava a camiseta do Santos, eu assistia os jogos do Santos, então eu torço para o Santos. Se você tivesse nascido talvez numa casa de um flamenguista, um palmeirense, benfiquista, é benfiquista que chama quem torce para o Benfica? É benfiquista. Se por Sporting é o quê? Sporting... Vencedor. Olha, aí eu não vou entrar nessa disputa aí. Aí você diria assim, eu nasci numa família que gostava desse time, passei a gostar também. Aí você diria, isso é inocente? Sim. Isso não interfere na nossa fé, o time que você torce, se a roupa que você veste é modesta. Então, estão nos dizendo, nós não percebemos. Mas será que também não existe um discurso, uma voz, que interfere no nosso comportamento, em nossas escolhas? Certamente há, e com essas vozes é que nós temos que dar atenção. Quais são as vozes que nos dominam? Então, quando Paulo diz assim, para a edificação dos santos, tem que habitar, tem que dominar, mas dominar ricamente, que vai direcionar todas as suas palavras, todas as suas ações. E ele diz, qual voz é essa? A voz de Cristo. Mas há algo muito interessante ainda para essa nota. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E você diria, tá bom, cadê o texto de Jesus? Jesus não escreveu nenhuma linha. Eis aqui algo muito importante. Jesus não escreveu nenhuma linha. Nunca escreveu um texto, um parágrafo, um poema. Jesus só andou com aquelas pessoas. E falou com aquelas pessoas. E isso foi incorporado, e vou usar aqui a expressão muito importante para a nossa compreensão, foi importado de tal maneira, com tamanha profundidade, que ele é conhecido por nós hoje, por causa daqueles que falaram dele. E é disso que ele está falando. Paulo está falando assim, olha, pessoas andaram com Jesus,
e importaram Jesus para si de tal maneira que Jesus foi visto na vida deles. Não no que eles faziam de vez em quando iam para a igreja, na vida deles. E é isso o desejo dele, que a palavra de Cristo, e palavra quer dizer o discurso de Cristo, o que ele acreditava, o que o fez vir ao mundo, o que o fez realizar a sua missão, e o que ele deixou conhecido aqui, isso tem que te dominar de tal maneira que nós vamos chamar aqui de importar. Também cometemos alguns erros, pelo menos lá no Brasil, de hoje confundir a ideia de importar e ser importante com ser famoso. E precisa resolver isso para nós. Por exemplo, as pessoas dizem assim, olha, fulano de tal morreu. Olha, morreu uma pessoa importante. Mas quem é? Ah, o fulano lá, um artista da televisão. Eu não sei quem é, não é importante para mim, nunca importei ele, então ele não é importante para mim. Não, mas ele é muito famoso. Ser famoso não significa que é importante. Importante é aquele que você importou. Essa era a ideia de ser importante. Importante é uma pessoa que você viu, andou, conviveu, e pela convivência, o que ele era, você também passou a ser. Aquela pessoa que você andando descobriu assim, uau, eu aprendo tanto com você sobre a fé, o seu testemunho, a sua vida, a sua alma, o seu espírito, está aqui comigo. Essa pessoa, quando morre, nós carregamos parte do que ela é, do que ela foi, conosco. Não é assim? Isso significa que aquela pessoa que morreu foi importante, porque você a importou para si. Mas como nós confundimos a ideia de ser famoso com importante, as pessoas querem ser famosas. E voltando a falar do futebol, as pessoas dizem, mas o Neymar é uma pessoa importante? Não, para mim não. Ele é uma pessoa famosa. Eu nunca o importei. E muitas coisas que sei da vida dele são coisas que nem quero importar. Mas ele é muito famoso. E o mundo acha que é importante. Agora, pessoas que não vão aparecer nos jornais, não vão aparecer na televisão, o mundo não vai saber quem foi, mas que ando com elas e noto, são pessoas importantes. Por quê? Porque quando convivo, o que elas são, o que elas creem, passa para mim. Então eu as importo. E se essas pessoas morrerem, eu vou dizer, morreu alguém muito importante, do qual não posso mais herdar o espírito dele, o que ele pensa, as suas palavras. Então, quando Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está dizendo assim, Jesus andou e foi importado de tal maneira que essa palavra, esse espírito, esse discurso, agora chegou até vocês. E se vocês não tomarem dele com profundidade, de modo que dominem, as pessoas nunca conhecerão esse mesmo espírito. Logo, o chamado à edificação dos santos é também um chamado a importar o Cristo, a nos enchermos da palavra de Cristo, de tal maneira que quando alguém conversar com você e descobrir assim, olha, você acha assim porque você é um cristão, não é? Então, é essa voz, é o que está aqui dentro que me domina. Ah, você reage dessa forma porque você é um cristão. Assim, quando as pessoas começarem a ver isto, aí então você pode dizer que a voz de Cristo está habitando o seu coração de tal maneira que as pessoas começam a entender por que você faz certas escolhas. Porque está lá a voz de Cristo, a palavra de Cristo. Por que você age diferente de outras pessoas? Porque está lá a voz de Cristo. Por que você escolhe algumas coisas e não outras? Por que você prefere isso e pretere aquilo? Ah, porque você é um cristão. Aí é porque a voz de Cristo já está dominando. Esse é o conselho de Paulo. De tal maneira que quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e Paulo escreveu muito antes disso, mas Paulo, quando se converteu, que nós conhecemos bem a história, ele era um profundo conhecedor das raízes judaicas, mas também um profundo conhecedor da filosofia ocidental. E ele era profundo, ele nunca conhecia nada superficialmente. Ah, mas um dia ele encontrou Jesus no caminho. E o dia que ele encontrou Jesus, ele disse, não, está aqui o que eu buscava a vida toda. E ele não precisou de 10, de 20, 30 anos para entender tudo com profundidade o Evangelho. E de tal maneira que ele abraçou aquilo com profundidade, e aí ele vai escrever aqui, habite ricamente, com profundidade, não seja superficial. De tal maneira que quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, Paulo pode usar aquela expressão, olha, eu já fui crucificado com Cristo. E já não sou mais eu quem vive. É Cristo que está vivendo em mim. Ele diz isso quando vai corrigir aqueles que, embora creram no Evangelho, estavam abandonando para um Evangelho judaizante. E Paulo está dizendo, vocês conheceram com superficialidade. É por isso que vocês não vivem como eu vivo. Porque a minha vida já não sou eu mais quem vive. É o próprio Jesus que vive em mim.
Quando eu falo, as pessoas já sabem de onde vem o que eu falo. Quando eu ajo e reajo, as pessoas sabem de onde vêm minhas reações e as minhas ações. É a Cristo que está vivendo. Porque eu mesmo já não sou mais. Eu estou sendo anulado cada vez mais. Quanto mais ouço a Jesus, menos sobra da minha própria existência. Isso é habitar ricamente a palavra de Cristo, importando o próprio Cristo. Para a nossa edificação, tem essa pergunta, então, para você. A única forma de edificarmos a igreja, edificarmos nossas próprias vidas para resistir o mundo e ficarmos firmes, é se nós estivermos, de fato, importando a voz de Cristo, mas ricamente, não superficialmente. E o que seria superficialmente? Para que você possa se avaliar. Eu tenho algumas formas de ilustrar. Superficialmente é quando alguém diz assim, mas eu já vou à igreja. Olha, na igreja a gente vai para ouvir o sermão. Na igreja nós não vamos poder aprofundar a voz de Cristo, porque nós vamos para ouvir o sermão em pouco tempo. Não é? E até mesmo no mundo de hoje as pessoas já não querem mais ouvir sermões. Pelo menos no Brasil é assim, não sei aqui. No Brasil, a maior parte das igrejas, as igrejas que têm um número gigante de membros, são aquelas que o pastor já não prega mais sermões. Porque quando você ouve um sermão é algo que te agrada ou é algo que te desagrada? Normalmente, é o que desagrada, não é? Quando uma criança fala assim, olha, meu pai me deu um sermão. Olha, se seu pai te deu um sermão, ele não te elogiou, não é? Mas agora nós queremos ir à igreja para sermos elogiados e não para sermos corrigidos. Não mais para sermos orientados a deixarmos e a absorvermos outra voz. Não mais negar a si mesmo, não mais mortificação do ego. Então as igrejas passaram, olha, se nós começarmos a pregar resistência, o mundo é uma correnteza muito forte. E aí nós estamos contra o mundo. Então o que vamos fazer? Vamos nos adequar a ele. Vamos pegar a voz de Cristo e diluí-la na voz que o mundo tem. Então a igreja passa a se parecer com o mundo, para não ter que sofrer a resistência. Então não habitou a palavra de Cristo. Então tem uma notícia triste para você. Quanto mais você se edificar na voz de Cristo, menos você se parecerá com o mundo. Mas você sabe o que vai acontecer, né? As pessoas já vão começar, você vai sofrer. Por isso Paulo teve que escrever a Timóteo, Timóteo, você não. As pessoas têm coceiras nos ouvidos, querem ouvir só o que te agrada, mas tu, porém, permaneça firme. Então, assim como disse pela manhã, agora estou fazendo o outro lado da mesma moeda. Você tem que se edificar para ouvir a voz de Cristo, para que quando vier a perseguição, você vai entender, eu já me preparei para isso. Eu já ouvi a voz de Cristo justamente para poder me destacar do mundo, não para andar na mesma direção que ele. Esse é o recado para nós. A segunda nota muito importante sobre o importar o Cristo e um chamado à edificação dos santos está na segunda frase de Paulo, que disse, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O instruí-vos e aconselhar-vos é a nossa segunda nota. Um chamado à edificação dos santos é um chamado a importar o Cristo, a aprofundar a voz de Cristo. Mas é também um chamado a exportar o Cristo. E o que seria isso? Se importar é colocar para dentro, é portar para dentro, o exportar é colocar para fora. Então, quando Paulo diz, habite ricamente, olha, importem o Cristo. E instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, exportem o Cristo. A edificação dos santos acontece quando tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, está lá a voz de Cristo. Então, há aplicações para nós também nessa edificação. O texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 2, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós podemos perceber como Paulo vivia. Paulo disse a Timóteo assim, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam também idôneos para ensinarem os outros. Paulo vai instruir Timóteo sobre como edificar a igreja, criando presbíteros, de uma carta que ele vai demonstrar. E ele diz, Timóteo, ensine tudo que você viu e ouviu em mim, e sobre mim, de mim. Agora escolha pessoas como eu te escolhi. Escolha homens fiéis. Porque quando você importa a voz de Cristo e transmite isso a outros, talvez tenham pessoas que vão fazer melhor do que você. Isso acontece no meio da igreja. Quando nós instruímos homens fiéis são receptáculos da voz de Cristo. Eu certamente sei que aqui na igreja deve ter muitos
Eu estou conhecendo superficialmente, eu conheço mais pastor Jairo e pastor Mário. Mas certamente, muitas pessoas aqui fiéis, que quando alguém fala, o receptáculo da voz de Cristo é aquele que já praticou o primeiro elemento, habitar. Eu quero importar o Cristo. Olha, eu não quero ouvir pastor Jairo e pastor Mário, eu quero ouvir a voz de Deus que está nele. Então, pessoas assim não se preocupam tanto com quem está falando, mas com o que está falando. Não é? Então, quando a pessoa passa a confundir, até mesmo um pastor, um professor de Bíblia que vem à igreja para falar de Cristo, aquele que não é um receptáculo da voz de Cristo, está procurando outra voz, ele fica assim, não, o pastor não torce pelo mesmo time que eu. Não fala do jeito que eu gostaria. É duro demais com isso. Então, você passa a olhar a pessoa que está falando e não a voz que você está buscando. Então, Paulo disse, instruí-vos mutuamente. Olha, mas Paulo, como cada um fala de um jeito, cada um de um jeito, a igreja nunca deveria ser da mesma forma. Nós não somos robôs e Deus não está tentando anular a sua humanidade, mas simplesmente que você, naquilo que você é e tem, fale sobre Cristo. Que Cristo te domine de tal maneira que as suas ações transmitam a Cristo. Esse é o segundo elemento importante para a edificação da igreja, dos santos. Quando nós aprendermos a sermos receptáculos da voz de Cristo, isso vai transparecer em tudo que nós estamos fazendo. Mas nós vamos fazer coisas diferentes. Nós vamos falar de forma diferente. Mas é a mesma voz que orienta a igreja. Isso quer dizer exportar o Cristo. Então, eu disse anteriormente que eu torço para o melhor time do mundo e você vai dizer assim, então eu devo torcer para o seu time? Não, continue torcendo para o teu time. Isso não faz diferença alguma. É só brincadeira que a gente faz com o esporte. O que eu quero que você tenha o mesmo discurso de Cristo que eu carrego. Isso é verdade. Você pode torcer para outro time, você pode se vestir de forma diferente, você pode ter ações diferentes. Isso pouco se me dá, porque não é importante. Mas é a voz de Cristo que nos une. É o discurso que transparece cada vez que aconselhamos alguém. Então nós não queremos corrigir pessoas do seu jeito, vocês não têm que ser como eu. Vocês só têm que crer no mesmo Cristo que eu. É isso que Paulo está dizendo. Habite de tal maneira a voz de Cristo que vocês passam a se preocupar com ela quando aconselham, quando instruem uns aos outros. E essa passa a ser a preocupação de uma igreja. No Brasil nós temos igrejas que os irmãos brigam até para decidir que cor da parede vão pintar. É porque não estão mais ouvindo a voz de Cristo. Está sobrando muito tempo para ficar discutindo se a igreja vai ser de amarelo ou azul. Olha, que diferença faz? Para a voz de Cristo não faz diferença. Desde que se a parede for amarela ou azul, seja a voz de Cristo. O púlpito vai ser desse jeito ou vai ser de outro? Imagina o pastor Jairo e o pastor Mário brigando aqui se o púlpito um gosta de um jeito ou de outro jeito. Desde que se fale sobre Cristo, não me importa a cor do púlpito. Não precisa me agradar. Mas desde que nesse púlpito fale sobre Cristo. Quando a igreja passa a importar o Cristo, ela se preocupa somente com uma coisa: exportá-lo também. Então nós não saímos por aí corrigindo como as pessoas são, mas as vozes que ela ouve. E tudo que nós falamos, estamos preocupados. Está ouvindo a voz de Cristo? Está ouvindo a voz de Cristo? Porque a voz de Cristo vai te transformar. E vai me transformar também. E essa igreja passa a ser edificada para suportar o dia mau. Exportar o Cristo na instrução. Falar sobre Cristo. Falar sobre a palavra de Deus. Falar sobre isto. Há um terceiro elemento, notem. Primeiro, importar o Cristo. Segundo, exportar o Cristo na instrução e no aconselhamento mútuo. Mas o Paulo continua. Em terceiro lugar, um chamado à edificação dos santos é também um chamado a fazer tudo com sabedoria. Mas eu também tenho que explicar isso porque confundimos culturalmente o que é sabedoria. Quando Paulo fala assim, olha, instruir, instrução, lógico, é aquilo que nós falamos. E aconselhar é ouvir uma pessoa, interpretar uma pessoa e dizer para ela o caminho que ela deve seguir. Então você representa uma voz quando aconselha e você representa uma voz quando instrui. É representar essa voz de Cristo. Agora, Paulo diz, tudo isso em sabedoria. E o que significa, na mente de Paulo, a sabedoria? Porque no nosso mundo, confundimos sabedoria com inteligência e com conhecimento. Pelo menos no Brasil. Não sei se aqui também teria esse mesmo problema. Quando alguém fala, fulano é tão sábio, o que significa isso? Que ele foi para o universo acadêmico e ele tem diversos diplomas e acha que isso é ter sabedoria. Olha, ele tem muito conhecimento, ele é capaz de citar diversas fontes acadêmicas. Isso quer dizer que ele tem muito conhecimento sobre algum assunto, isso não quer dizer que ele tenha sabedoria.
Ele sabe fazer muitos cálculos matemáticos. Isso quer dizer que ele pode ter uma inteligência matemática, uma inteligência espacial e diversos níveis de inteligência, mas isso não quer dizer que ele tenha sabedoria. Porque a sabedoria pode conter tudo isso, mas a sabedoria está muito mais naquilo que nós julgamos as coisas, a forma como nós julgamos todas as coisas, os nossos princípios e valores macros que norteiam toda a nossa existência, inclusive a nossa inteligência, porque inteligência é escolher dentre, que é a ideia de intelligere, escolher dentre. Quando você olha para o mundo e você é uma pessoa inteligente, o inteligente vai escolher aquilo que mais lhe agrada, que é mais lucrativo, e vão dizer inteligente. Mas o indivíduo que é sábio, às vezes ele escolhe o prejuízo para não ferir os seus princípios maiores, porque ele tem algo maior do que a própria vida. Isso seria sabedoria. Sabedoria é quando você tem valores e princípios que norteiam tudo, inclusive a sua inteligência, inclusive o seu conhecimento, inclusive suas ações. É por que você faz isso. É a explicação por que você faz. Então, quando Paulo disse em toda sabedoria, é fazendo sempre na direção de um princípio maior do que todas as coisas. Se eu, nesse momento, estiver instruindo você com qualquer interesse que não seja aquele da voz de Cristo que ele diz que é para habitar, você poderia dizer que estou te manipulando. Isso não é sábio. Você é só uma pessoa sem sabedoria, tentando manipular o outro pela instrução ou pelo aconselhamento. Agora, quando ele diz assim, em toda sabedoria, é que há algo maior que te motiva a fazer aquilo. E nem sempre isto é lucrativo. Como o autor aos Provérbios definiu sabedoria? Sabedoria é temer o Senhor. Este é o princípio da sabedoria. Então, por que você faz todas as coisas? Por que você escolhe uma coisa e não a outra? Por que você guia a sua vida nessa direção? Olha, porque a minha sabedoria está em ouvir a voz de Cristo. Esse é o princípio maior. Está a voz de Cristo? Sim, então eu vou naquela direção. Não está, mas é mais lucrativo, é mais confortável, é mais tranquilo. Vai ficar mais famoso se você fizer isso. Não, isso não é sabedoria para esse universo. Vai perder a sua vida. Vai gastar sua vida com aquilo que não leva a Deus. Como Jesus disse numa parábola daquele indivíduo que disse, já sou rico, tenho muitos celeiros, então eu vou construir mais celeiros para enriquecer mais ainda. E Jesus disse, e de que adianta se Deus te pedir a sua alma hoje? Você acha que ter inteligência para tudo isso, ter uma vida confortável e ser superior aos outros, vai te levar mais perto de Deus? Não. Então ele diria, isso é tolice. Só os tolos gastam a sua vida naquilo que não podem levar depois da sepultura. Só os tolos, tudo que lhe importa é aquilo que fica no dia em que ele morrer. Os sábios querem princípios maiores. Os sábios não querem fazer coisas temporais. Os sábios são aqueles que entenderam a profundidade do Espírito, do discurso de Cristo. Por isso que ele vai dizer logo mais, não fazemos para agradar homens, mas para Deus. É isso que ele chama de sabedoria. Uma igreja que é chamada à edificação dos santos é aquela igreja que aprende a fazer escolhas naquilo que tem princípios maiores do que as coisas. Como ilustrei anteriormente, olha, vamos construir um templo maior, um templo menor, um templo redondo, um templo octagonal. Olha, vai ser templo, vai ser dedicado a Deus, vai ser para o culto, sim. Olha, então a forma não interfere tanto, porque nós temos um princípio maior. O templo, as paredes do templo, as coisas físicas vão ficar aqui, nós vamos passar. Mas por que nós fazemos todas as nossas escolhas? Para sermos vistos pelos homens, para agradarmos aos homens ou para agradar a Deus? Para agradar a Deus. Se é para agradar a Deus, é sabedoria. É além das coisas materiais. Vai além da sepultura. O que nós fazemos aqui está lá, registrado para Deus. É isso que é chamado de sabedoria. Então, notem, habite ricamente a palavra de Cristo. Uma igreja chamada edificação é aquela que está importando o Cristo. Uma igreja chamada edificação é aquela que está exportando o Cristo na instrução e no conselho. E é uma igreja que faz tudo isso buscando um princípio superior, que é a nossa terceiro elemento. Faz tudo buscando sabedoria. Você pode se perguntar hoje, nos seus ministérios na igreja, por que você faz o que você faz? Se você faz para agradar os líderes, os presbíteros, os pastores, para agradar o pai e a mãe, então não é sabedoria. Está querendo agradar homens. Está querendo alguma coisa em troca. Mas se você faz para conhecer mais a Deus, para torná-lo conhecido do outro, importando e exportando, e porque é uma escolha que eu prefiro gastar meu tempo nisso. Por quê? Porque isso edifica os santos. Isso vai. Se eu morrer hoje, não importa as coisas materiais, mas aquela pessoa que eu edifiquei, meu espírito estará nela. Isso é um princípio que me norteia todas as coisas. Faz com que eu escolha de forma muito melhor a minha vida.
Um bom versículo para lembrarmos sobre isto é um verso de Moisés no Salmo 90. O Salmo 90 é um versículo muito conhecido, que é o verso 12 do Salmo 90. Ele escreveu como uma oração ao Senhor: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Moisés escreveu esse verso, que é um verso muito bonito, ensina-nos, significa que eu preciso aprender a profundidade das coisas, não a superficialidade. Ensina-nos a habitar ricamente a sua voz. Ensina, Senhor. Mas a contar os dias. A nossa versão em português traduziu por contar os dias. Então as pessoas pensam que é contar os anos de aniversário. Eu tenho 30 anos, 35, 40, 50. Viu? Tem que contar os dias. Não, isso é contabilizar. Porque no próprio contexto ele diz que nós temos que... A vida é como um breve pensamento, como um conto ligeiro. O Salmo quer dizer contar na profundidade de quem entende uma história, um conto que já acabou, e entende o começo, o meio e fim com profundidade, porque a nossa vida é como um conto ligeiro. Então ele pede a Deus: Senhor, não deixe a nossa vida passar sem perceber com profundidade o que viemos aqui a fazer, sem perceber com profundidade a Tua palavra, a voz do Senhor aqui no mundo, sem absorvê-la e importá-la de tal maneira e transmiti-la a outro. Não deixe a vida passar, porque o dia que a vida passar, nós vamos descobrir: e aí, valeu a pena? Já imaginou? Eu sei que você já ouviu isso também, com certeza, que dizem que quando você morrer, passa um filme diante de seus olhos. Como eu não morri ainda, não sei se isso é verdade. Se isso acontecer mesmo, o que você vai se lembrar naquele momento? Porque quando você visita pessoas às margens da morte, e você pergunta a elas assim: olha, você acha que a vida valeu a pena? E aí a pessoa, ninguém lá pensa assim: a vida valeu a pena, olha o que eu fiz, olha os lugares que eu já visitei, quantos carros eu comprei, quantas pessoas eu humilhei na vida, quantas pessoas eu desprezei. Essas coisas não são contabilizadas naquele momento. Sabe o que são contabilizados? Geralmente, os relacionamentos, a convivência com pessoas importantes que foram desprezadas, pessoas que ele não viveu direito e gostaria de pedir perdão. As pessoas dizem assim: olha, eu queria ter uma chance de fazer diferente, de ir mais para a igreja, de conhecer profundamente a fé, de ser mais útil aos irmãos, queria ter mais tempo para poder pedir perdão para aquele indivíduo que eu ofendi, nunca mais falei com ele. Essas coisas é que têm valor, porque ali a pessoa descobre com sabedoria o que é sabedoria da vida, que Paulo estaria dizendo aqui, e o salmista lá no Salmo 90, 12. Senhor, deixe-nos perceber com profundidade a vida como alguém que entende um conto, a contar uma história, como alguém que entende a razão de cada personagem, cada clímax da história, cada enredo, alguém que compreende a vida no total, a contar os nossos dias, a entender os nossos dias com profundidade, e aí teríamos alcançado corações sábios, porque quem sabe a história toda sabe explicar o objetivo daquela história. Mas quem é só personagem não sabe. A personagem não sabe como vai terminar a história. Não sabe qual é o propósito do escritor. Deixe-nos entender assim a vida. Sendo personagens, mas entendendo o que o autor dela quer no final. Aí não teremos desperdiçado a vida. Então Paulo agora traz isso em mente, porque Paulo foi profundamente influenciado pela chamada Escola de Salmos. Então a terceira nota: uma igreja que é chamada à edificação dos santos, é uma igreja que faz tudo e busca a sabedoria. Há uma quarta nota importante. Ele também diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aqui devo explicar a vocês que Paulo não está falando de música. Eu sei que muitas pessoas podem dizer assim: olha, não, já li esse versículo aqui, está falando da música na igreja, então por isso que temos música na igreja. Não, Paulo não está falando de música na igreja porque não está falando do culto litúrgico. Ele está falando, num geral, para todos aqueles que ali habitavam. Habite ricamente a palavra de Cristo. Significa que o discurso dele está aqui: eu importei. Não sou eu mais que vivo, é o próprio Cristo que vive. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, nesse sentido, eu estou exportando tudo que eu falo, minha instrução, meus conselhos, minhas ações e reações. É o Cristo fazendo por mim. Em toda sabedoria, há um princípio maior norteando toda a minha vida. E, em quarto lugar, se tornando virtuoso cada vez mais. Agora eu tenho que explicar. O que tem a ver, então, essa ideia de se tornar virtuoso? E Paulo diz que é louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Essa é uma forma que Paulo resolveu para
ele criou para sintetizar a sua principal influência na vida. A principal influência de Paulo foi chamada Escola de Salmos. E o que é a Escola de Salmos? Escola é quando nós usamos para expressar que em um determinado momento na história nasceu um pensamento que dominou a arte, a cultura, a literatura. Não é assim? Então, quando nós falamos assim, olha, tal pensamento, é porque em tal lugar, em tal época, aquele pensamento dominou e chamamos escola disso, escola daquilo, porque ajudou a produzir arte, cultura, literatura. E houve um momento na história do povo de Israel, especialmente nos dias de Davi, em que nasceu um pensamento que em tudo se fazia poemas. O Davi levou isso tão a sério que ele contratou pessoas especificamente para se dedicarem à produção dos cânticos, porque tudo era poesia. O poeta naquele momento era como se fosse o filósofo de hoje. O poeta é aquele que compreendia todo o mistério de Deus, o mistério do universo e conseguia sintetizar aquilo em versos, em estanzas, em columns, que ficavam bonitos naqueles versos e fazia uma canção que se poderia até entoar, como nós conhecemos os Salmos. Aquilo foi uma influência tão grande, tão profunda, que produziram outros que influenciaram até o mundo naquela época. Então nasceu a chamada Escola de Terlim, ou Escola de Salmos. E Paulo estudou completamente essa influência, e tanto aqui como na carta aos Efésios, que nós podemos conferir no capítulo 5, no verso 19 e 20, ele também cita a mesma estrutura, que tem que conhecer a voz de Deus, dominar o nosso coração. Isso tem que ser externalizado nos nossos relacionamentos, seja com marido, mulher, pais, filhos, no cotidiano da família e na vida da igreja. E aí ele diz, com gratidão no coração, e ali, capítulo 5, verso 19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor em vosso coração. Não podemos interpretar isso aqui que Paulo estava falando que nós temos que fazer como aqueles filmes musicais. Certamente você já assistiu algum filme musical? Filme musical é aquele que a mulher fala para o marido assim, oh, querido, vá comprar pão lá na pastelaria. Ele fala assim, ah, estou indo, querida. E sai cantando, né? Ele sai cantarolando. Já viu esses filmes assim? Então, quando Paulo diz assim, instruir, aconselhar com sabedoria e louvando, não é para você sair por aí cantando, mas é o que aquela escola que produziu aqueles cânticos espirituais, de homens tão sensíveis à voz de Deus como Davi e aqueles que ele treinou, e que aquilo foi uma influência tão grande de homens que tinham uma sensibilidade de espírito de sondar a Deus e compor belíssimos cânticos que até hoje nós veneramos a beleza deles e a profundidade em que num verso poético está ali o Espírito de Deus presente. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colosso e é a voz de Deus para nós hoje, que uma igreja que edifica é aquela igreja onde as pessoas são tão virtuosas e sensíveis a ouvir a voz de Cristo, e que a voz de Cristo é importada de tal maneira, e aquelas pessoas estão tão sensíveis a ouvir, que a vida delas é tão virtuosa naquilo que falam, que dá vontade de ouvir e querer saber mais. Agora fica uma pergunta para a nossa aplicação, porque já estamos caminhando para o último tópico que é importante, nossa reflexão. Quando as pessoas ouvem você, especialmente no centro da igreja, no seio da igreja, é assim que elas te ouvem? A voz que transparece aqueles que estão convivendo contigo, aqueles que você está instruindo, aconselhando, convivendo, falando, estão te observando. Eles estão vendo uma voz em você. Eles veem uma voz na sua escolha que você não está dizendo, mas estão lá, está anunciando alguma coisa. Suas escolhas, seus princípios, seus valores, a sabedoria, quais são seus princípios maiores que norteiam a sua vida. E as pessoas que convivem contigo estão percebendo, eis ali uma pessoa tão sensível a ouvir a voz de Deus, que eu gostaria de ouvir mais. Que é como uma canção aos meus ouvidos, é como uma poesia que quanto mais você ler, mais você quer ouvir, mais você quer ler, mais você quer aprofundar. Se a sua resposta é não, então você tem que questionar se você está de fato importando a voz de Cristo. E por isso que você não está exportando a voz de Cristo. E é por isso que a sua sabedoria não é dirigida pelo discurso de Cristo, e sim por alguma voz no mundo. E a sua vida, então, não é esse poema que Paulo está dizendo que deveria ser para edificação mútua. Por fim, nossa quinta e última nota para a conclusão dessa mensagem. Paulo diz, com gratidão em vosso coração.
A gratidão é aquele sentido espiritual de alguém que quer devolver alguma coisa. É um senso de dever e um senso de retribuir a algo que recebeu. Quando ele diz com gratidão, nesse sentido, temos a quinta nota, que uma igreja que edifica mutuamente. Um chamado à edificação mútua é também um chamado a servir, como se você fosse devedor daquilo. De que maneira? Se eu ouvi a voz de Cristo um dia, eu devo isso a Paulo, que ouviu de Cristo, escreveu essa epístola para aqueles irmãos de Colossenses, e eu posso chegar. Então, claro, ela chegou até mim porque homens como Paulo foram fiéis em ouvir e em transmitir. E transmitindo a homens fiéis, também homens fiéis foram fiéis em transmitir a outros homens fiéis, e isto veio ao longo dos séculos até chegar hoje. E eu hoje posso me considerar, então, um privilegiado, um eleito de Deus, porque eu posso ouvir a voz de Cristo, que esteve no coração daqueles homens. E quando eu sei que eu fui perdoado dos meus pecados, e que o próprio Cristo está habitando em mim, qual é o primeiro senso de alguém que foi perdoado de uma dívida muito grande, e que recebeu um prêmio imerecido, não só o perdão e a salvação, o presente de poder ouvir a voz de Cristo. O que você faz quando você recebe um presente? Qual é o primeiro sintoma espiritual e sentimental quando você recebe um presente? Eu vou ajudar você a entender isso. Quando você recebe um presente que você acha que merece, não tem constrangimento. O constrangimento é aquele sentimento de, olha, eu não merecia isso, por que você é tão bom assim comigo? O que eu fiz para merecer? E a pessoa diz nada. Então você fica constrangido. E o constrangimento leva a um desejo de retribuição. Olha, então o que eu posso fazer por ti? E a pessoa diz nada, então eu só posso dizer obrigado. Não é? Quando nós dizemos obrigado a alguém, eu me sinto devedor, me sinto obrigado a retribuir, mas você não quer, então fica o constrangimento. Não é assim? Agora, quando você recebe um presente que você acha que você merece, qual é a sua reação? Não tem constrangimento. Pelo contrário, você vai olhar pelo presente, isso aqui? Obrigado. Aí o seu obrigado não tem o constrangimento. Não é verdadeiro. Você está usando a palavra obrigado, mas não se sentindo obrigado de fato. É falso. E aqui vocês têm hábito de festa de aniversário, levar presente para o aniversariante? Tem esse hábito aqui, é comum também? É, né? Como no Brasil, assim? Muito bem, então eu vou deixar a minha data depois para vocês. Estou brincando. Mas sabe que é difícil você ir ao aniversário, especialmente de crianças? Que crianças são mais sinceras. Um adulto até fica assim, obrigado. Ele não está obrigado nada, não gostou do negócio, mas ele diz, obrigado. Criança não, né? Criança já é mais sincera. Então você vai ao aniversário de criança, e como é difícil, eu prefiro ir ao aniversário de crianças mais pobres do que eu. Por quê? Porque se as crianças são mais pobres do que eu, o presente que eu posso comprar será algo que ele não esperava. Agora, se for a casa de uma criança que é mais rica do que eu, o menor presente que eu posso comprar vai ser inferior ao que ele já ganha na casa dele, não é assim? Não é natural? Aí você vai lá e fala assim, puxa, eu comprei caro o presente, espero que a pessoa fique feliz, né? Dá de coração. Aí a pessoa fica assim, isso aqui? Aí a criança fica assim, isso aqui porque ele já tem de tudo. Como é que você faz para presentear alguém e constranger alguém com um presente? Para dizer assim, não, eu gostei de te dar o presente. Fica mais difícil, não fica? Porque não tem aquele constrangimento, porque a pessoa acha assim, não, já tem coisa melhor do que isso. Eis a razão porque a fé nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque Ele nos dá a salvação. Aí você olha para Deus e fala assim, Senhor, como eu posso retribuir algo tão grande? E Deus fala, não pode. Mas eu me sinto devedor. Eu estou obrigado a... E Deus diz, você não pode, então fique no constrangimento. Mas esse sentimento do constrangimento é o que Paulo estava dizendo aqui. Com gratidão é aquele desejo que te leva a querer fazer algo, a querer buscar mais a Deus, a querer agradar mais a Deus e a transparecer no seu espírito a gratidão que você tem por Deus e contamina aquelas pessoas. É a mesma coisa quando você conta sobre um presente que recebeu. Mas eu vou ampliar isso para vocês, para nosso encerramento. Quando encontramos pessoas recém-convertidas, e eu posso me lembrar quando isso aconteceu comigo aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, fui surpreendido com a fé, encontrei o perdão dos pecados, e aquilo foi maravilhoso, e eu disse, Jesus, mas se é assim, todo mundo tem que saber disso.
Então eu quero fazer alguma coisa. E um irmão da igreja mais velho do que eu disse assim: isso aí é fogo de palha. É compreensível essa expressão aqui, sim? Fogo de palha quer dizer, não vai durar muito, passa. É fogo de novo convertido, passa. E infelizmente, isso é muito comum na igreja. Naquele momento eu fiquei muito bravo com aquele irmão. Como assim? Como é que pode passar esse desejo de querer servir a Deus? Quem descobre a salvação? E depois eu fui descobrir que a maioria dos crentes, de fato, vivem assim. No momento em que eles descobrem o Evangelho, eles entendem o tamanho do presente que receberam. Surpreendente, Jesus! Mas depois que passa algum tempo, aquele presente perde um pouco do valor. E eles passam a não mais se surpreenderem com aquilo. Então, quero reanimá-los a recuperar isso, porque quando Paulo diz com gratidão no coração, ele está dizendo como aquele que recebeu um presente naquele momento. E ele compara e diz, eu não mereço isso. E ele quer contagiar as pessoas com aquele espírito. E isso não pode acontecer uma única vez na vida. Isso tem que acontecer todos os dias. Por quê? O dia em que você descobriu que era um pecador e não merecia o céu, e recebeu o perdão de graça, te elevou o espírito. Mas eu pergunto, e por acaso hoje você merece o céu? Nós continuamos não merecendo. Então aquela mesma surpresa e aquele favor imerecido que nos constrangeu um dia na vida, precisa ser lembrado todos os dias, porque eu não mereço hoje. E se eu ainda sou um salvo perdoado, eu ainda tenho que ter o espírito de gratidão. É isso que Paulo disse. Uma igreja que realmente edifica mutuamente é aquela que tem o chamado para viver em plena gratidão a Deus. Pois é o que nos importa, é o que nos torna cristãos. E é o que importa nessa vida. Tudo na vida, tudo que tem nesse mundo é temporário. Tudo é passageiro. Até mesmo a vida acaba um dia. Mas aquilo que nós recebemos de Deus e aquilo que transmitimos aos outros, eterno. Mesmo que você morra hoje, aquilo que você foi para alguém que transmitiu a voz de Deus, fica no espírito dele. Essa é a igreja que edifica o seu espírito. Então, note que o chamado à edificação da igreja é uma igreja que importa o Cristo, habita nele ricamente a voz de Cristo. É uma igreja que instrui e aconselha mutuamente para exportar o que ele tem de Cristo. É uma igreja que faz isso em toda a sabedoria. Você tem um princípio maior, que não é para agradar os homens, mas é para agradar a Deus. E assim fazemos todas as coisas. É aquela que se torna virtuosa, onde cada pessoa, quando convive, os outros querem mais. Querem aprofundar o espírito, porque está ali a voz de Cristo. E que, por fim, tudo que ele faz é em gratidão. E uma pessoa grata contamina. Uma pessoa grata transmite o seu espírito, a sua empolgação pelo que recebeu. Se sente devedor, então as pessoas também são contaminadas pela paixão que ele tem, como se tivesse descoberto o Evangelho naquele momento. Esse é o conselho de Paulo para essa igreja. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E se isso acontecer, tudo que fizerdes, seja palavra e ação, claro que vai transmitir a voz de Cristo. Seja na família, como ele vai colocar logo mais, seja no ambiente da igreja, dos relacionamentos com os santos, seja naquilo que você tem que espelhar lá fora para que o mundo conheça Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, assim como falamos contigo no início dessa meditação, não nos é difícil entender a tua palavra. Ela é muito objetiva. Como santos, somos chamados a sermos luzeiros nesse mundo. Mas o mundo anda em trevas e o mundo é hostil aos santos muitas vezes. Percebemos que o Senhor nos chama à resistência com o mundo lá fora. Mas nós só podemos resistir o mundo lá fora se estivermos fortificados no Senhor, na voz de Cristo, na palavra de Cristo, nessa edificação mútua dentro do teu povo, na igreja. Então, Senhor, não queremos mais ver irmãos superficiais. Nós precisamos de profundidade da palavra de Cristo. Nosso desejo é que ela habite ricamente em nós, individualmente, para que nossas escolhas sejam feitas com sabedoria e gratidão em direção ao Senhor, mas também em nossa família e também na comunidade dos santos, que é a igreja, para que essa igreja seja cada vez mais unida. Assim, rogo por essa igreja específica, que esses irmãos tenham com tamanha profundidade o Cristo
e que exportem isso quando aconselham, quando instruem, quando convivem, para que o Senhor seja ainda mais conhecido e seja uma igreja firme a resistir o dia mau. Ao mesmo tempo, oro por cada um deles que meditaram comigo, para que em seus lares, seja ele um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, haja também a mesma edificação na relação com os santos. E assim nós podemos testemunhar este mundo de Jesus, que é habitado em nós, que é importado por nós, para ser exportado depois em todas as nossas relações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua atenção e o privilégio de poder falar com vocês. Deus abençoe a todos. Bom dia, irmão.